Boa tarde. Nós vamos começar hoje a nossa conversa sobre sustentabilidade, dando continuidade àquele plano, àquele roteiro que nós fizemos na semana anterior. Esse roteiro constituía de uma abordagem geral sobre sustentabilidade. Nós trabalhamos algumas condicionantes, né? Hoje nós vamos trabalhar algumas teorias, não todas, porque é muito difícil, é impossível, mas a ideia é dar um suporte teórico, analítico, para na terceira parte, que eu acredito que seja na semana que vem, nós trabalharmos um nexo só da aplicação no campo da educação. Então, hoje, por conta da conjuntura de pandemia que nós vivemos, eu trouxe 2 trabalhos, um que é meu, Estudos da Amazônia Contemporânea, onde há uma passagem que eu resgato, um trabalho do Márcio Souza, que está registrado em Caligrafia de Deus, um dos seus romances. E é uma passagem muito bonita que eu registrei e em 3 linhas. Eu parafraseei uma parte do Márcio, fazendo um nexo com o que eu chamo de morfologia da sociedade global. Então, abrindo aspas, diz o Márcio: Manaus é a cidade mais odiada do mundo. O terremoto do milagre econômico varreu do mapa a orgulhosa capital dos barés do látex. Mudou o original traçado urbano geométrico pelos labirintos medievais das ocupações e pôs, no lugar dos palacetes, o tabique, o cimento vermelho, a grade de ferro, as fachadas de ladrilho de banheiro. Precisa dizer que ele está fazendo uma ironia com a expansão urbana desordenada de Manaus. O caldo dos trópicos, a alegria da agonia. Manaus é a cidade mais odiada do mundo. Não fosse assim, não a teriam enfeiado tanto, apagando com requintes de crueldade os seus traços art nouveau, suas linhas cartesianas, desafiando os trópicos, pensadas por homens que, se não a amavam, pelo menos sabiam ou tinham uma concepção de cidade e o que é conviver numa cidade. Arte muito do século XX. Manaus é odiada, talvez por não cumprir com o que promete. Engana as gentes das barrancas, os inocentes dos rios. Enganos que chegam muito mais longe, carregados de misérias e de pesadelos. Essa gente enganada não perdoa a cidade e castiga Manaus, cada uma delas como células, fazendo crescer o tumor canceroso em que foi transformada a velha e orgulhosa capital dos barés. Cidade mal amada, cidade acostumada a apanhar na cara, a ser violentada e ser roubada vergonhosamente pelos seus amantes. A superfavela nasceu com o advento da Zona Franca de Manaus. Hoje, Manaus pertence à cultura da violência dos excluídos, dos jovens sem perspectiva. Como nos guetos orientais e hispânicos, onde personagens patéticos de qualquer parte do mundo habitam, Manaus é como Saigon, só que lá houve uma guerra. É um texto de 1994 da Caligrafia de Deus. Um outro texto, que aqui eu me reporto, da coleção Eduardo Galvão, acho que dá para vocês verem, é o texto da publicação da tese da Jane Felipe Beltrão, uma tese muito importante. A Jane é uma antropóloga que tem uma colaboração desde os anos 80 com a Universidade Federal do Amazonas, não é? E é sempre um prazer nos remeter a um texto dela, não é? E ela fala na sua tese, na tese que foi publicada, no capítulo 3º e no capítulo 4º, sobre toda a problemática que concerne a posição dos
a posição dos intelectuais Só que eu tenho sobre que virar ele. a posição dos intelectuais, Entendeu? sobre a cólera na época, não é nem a cólera, é sobre cólera sim, o flagelo de Belém do Grão-Pará. Sobre a posição dos intelectuais, sobre a posição das autoridades médicas, sobre a posição das autoridades políticas, mas especialmente o drama das pessoas que foram acometidas por esse tipo de doença. E eu selecionei 2 passagens para essa ilustração, porque tanto a passagem que tem a ver com a primeira parte que eu li, do Márcio Souza, como esta, da Jane Felipe Beltrão, são importantes, né? E é uma frase que eu acho interessante, porque a frase é das pessoas, dos jornais, das pessoas que foram consultadas. E ninguém fazia nada, era a gente mesmo que se acudia. Presta atenção, viu, Souza? Porque tem uma parte que diz respeito ao conhecimento tradicional. De um lado estavam os socorros oficiais, e de outro a experiência das gentes sofridas. As escolhas se davam de acordo com as circunstâncias. Os recursos disponíveis e a penetração social dos profissionais, que colocava à disposição dos aflitos as suas artes de curar. A escassez de recursos médicos foi um fato. Por outro lado, a ausência de médicos não deixou a população desassistida, pois muitas eram as opções de tratamento oferecidas. A competição entre os profissionais dedicados às artes de curar era encarniçada, pois cada profissional tentava fazer valer os seus conhecimentos. Argumenta-se que, apesar da aparente hegemonia da alopatia, praticada e apoiada pela Comissão de Saúde Pública, as práticas populares mostravam-se enraizadas e eficazes, a ponto das autoridades se renderem às terapias populares e até abonarem algumas delas para evitar maiores conflitos e tentar exterminar a pandemia. Continuando em outra passagem, a tese registra: o povo gemia, todos choravam. Os negros gemiam nas senzalas, nos casebres, nas ruas, especialmente nos bairros da Campina e da Trindade, bem como nas estradas da cidade, que levavam os subúrbios da castigada Belém. Os índios, confinados na mata ou à beira dos igarapés, padeciam com a enfermidade longe do alcance das autoridades sanitárias. Os caboclos sofriam nas cabanas da cidade e no interior das ilhas, que constituíam o termo da capital da província. Apesar da gemedeira, do choro pela perda dos entes queridos, as gentes de Belém de outrora lançaram mão de todos os recursos disponíveis para combater a epidemia. Gemendo e chorando, recusaram os tratamentos agressivos, sobretudo aqueles que durante a epidemia da febre amarela revelaram-se inoperantes. Argumenta-se que as gentes enfrentaram a epidemia e as autoridades, procurando os profissionais de saúde popular que, independente da calamidade, conservavam-se ao lado dos pobres. Foi a tal de cólera. Foi uma tragédia. Morreu muita gente pobre. O povo gemia, todos choravam e ninguém fazia nada. Era a gente mesmo que acudia. E finaliza a pesquisadora: repensar a epidemia é trágico. Imagina repensar a pandemia hoje. Estou mostrando aqui para vocês. Esta é uma publicação do Museu Geld, a tese da doutora Jane Felipe Beltrão, do NAIA e da Universidade Federal do Pará. E nas próximas lives nós vamos trazer também outros trabalhos que estão relacionados à insustentabilidade, nesse caso, com o grave comprometimento das políticas de saúde. Agora nós vamos passar à nossa locução do texto.
As teorias tradicionais de sustentabilidade expressam-se como ideologias integradas ao sistema de ideias capitalistas, na lógica de produção e de reprodução do capital. Nesta lógica, dá-se preeminência a uma racionalidade de usos, regulações e controle de recursos de funcionamento da economia com preocupações ecológicas. Enquadram-se nessas abordagens e preocupações as teorias clássicas do progresso e do desenvolvimento e as teorias de desenvolvimento sustentável. As teorias críticas questionam a própria racionalidade do sistema capitalista e de suas estruturas de manutenção progressiva, de usos econômicos e sociais dos recursos planetários explorados economicamente. Enquadram nessa perspectiva as abordagens e preocupações contrárias aos seus fundamentos, como o ecodesenvolvimento, o ecossocialismo e as sociedades sustentáveis. Portanto, são essas abordagens que vão ampliar a problematização que o Beck faz da sociedade de risco. A sociedade de risco é a sociedade pós-industrial que apostou no desenvolvimento científico e tecnológico para enfrentar problemas da natureza e da sociedade. É também um modo de ser da cultura contemporânea que registra os modos de organização da sociedade moderna e pós-industrial diante dos riscos. Desde a emergência do industrialismo, a degradação ambiental está no centro da sociedade de risco. Uma sociedade sustentável passa a ser, então, uma resposta diante da sociedade de risco. Esse é um item que deve ser sublinhado. Do mesmo modo, a cidadania planetária responde à sociedade de risco, deslocando a consciência individual e coletiva ao plano da consciência ecológica, esta que é a consciência da unidade terra ou da comunidade de destino. Esta, simultaneamente, consciência antropológica, no qual a palavra de ordem é aprender a ser. Aprender a ser, aprender a viver, a partilhar, a comunicar, a comungar. É isso que se aprendia nas culturas fechadas. Precisamos, doravante, aprender a ser, a viver, a partilhar e comunicar, enquanto humanos no planeta Terra, não mais apenas ser uma cultura, mas a ser terrestres. Né? Aqui a evocação é do Edgar Morin. A abordagem que articula em conjunto e em separado as duas palavras, a sustentabilidade e o desenvolvimento, frequentemente contraditórios em conflito, as descreve como o desenvolvimento como um processo autossustentável, endógeno e cumulativo de longo prazo para aumentar a riqueza e diversificar as atividades econômicas, o que permite que vários seres humanos passem de uma situação precária para o melhor controle de suas atividades, de seu próprio destino e o controle dos caprichos da natureza. Para ser implementado, esse processo requer ação voluntarista de instituições orientadas por uma visão de longo prazo e de interesse geral, realizando ações redistributivas que visam reduzir o aumento das desigualdades causadas pelo crescimento econômico. Para os entusiastas do desenvolvimento, este processo é necessariamente sustentável, pois permite que as sociedades entrem em uma nova era que vivem melhor e dominam seu ambiente. Falar sobre sustentabilidade e falar sobre desenvolvimento sustentável é, portanto, um pleonasmo. Ao contrário, para aqueles que denunciam o desenvolvimento e esta abordagem que acabamos de falar, o termo desenvolvimento envolve uma pressão cada vez maior sobre os recursos e, portanto, coloca em causa
a fórmula do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento não pode, em essência, ser sustentável, pois envolve um modo de produção predatório. Entendemos que todo o problema do desenvolvimento sustentável gira em torno desta noção de sustentabilidade. A Sylvie Brunel, deste livro que nós estamos mostrando aqui, que já apresentamos no contexto da bibliografia da live passada, articula o entendimento de sustentabilidade associando-a a recursos do capital. A sustentabilidade é considerada forte quando se considera que o capital natural deve ser mantido em boas condições. A sustentabilidade é considerada frágil ou baixa quando a soma do capital natural e do capital construído deve ser mantida constante, ou seja, é possível substituir o capital construído por capital cultural. A diferença, e esse é um outro aspecto a ser sublinhado, a diferença entre a sustentabilidade forte e a sustentabilidade fraca não é apenas uma questão de valorização, de grau. Ela representa uma verdadeira fratura conceitual, segundo o termo empregado pelo geógrafo François Mancebo. É nesses termos que a sustentabilidade forte tem como prioridade o meio ambiente. Considera-se que as atividades humanas devem ser limitadas para preservar o planeta. O homem não é mais do que uma espécie entre as outras sobre a Terra. Para eles, o meio ambiente é fundamental. Eles defendem a conservação do patrimônio natural, a santificação do meio ambiente e as espécies animais e vegetais ameaçadas até o crescimento zero. É aqui que essa abordagem frequentemente é considerada como uma abordagem utópica também. Sublinham a primazia ao meio ambiente sobre a humanidade, pois os homens são de todo modo condenados ao desaparecimento se eles não preservam seu meio ambiente vivo, o ar que eles respiram, os solos, a água. O foco é posto sobre a noção de crise, de ameaças, de perigos e riscos. Os biólogos e as organizações ambientais defendem majoritariamente a sustentabilidade forte. Também é um item a ser sublinhado. E aqui a alusão que é feita a biólogos e organizações ambientais é apenas a título de ilustração. Outros campos do conhecimento e outras atitudes políticas que defendem essa posição também podem ser mobilizadas para ilustrar o exemplo da sustentabilidade forte. A sustentabilidade frágil ou baixa prioriza a humanidade, ou seja, é um outro conceito que se reporta também à relação natureza e cultura. Os partidários deste enfoque pensam, ao contrário da sustentabilidade forte, que o ambiente, a natureza, que é o meio ambiente transformado pelo homem, é apenas um produto das atividades humanas. Para eles, especialmente para a maioria dos geógrafos, não há ambientes naturais na Terra que não tenham sido antropizados. A natureza é apenas uma construção social que depende dos lugares, tempos e prioridades que as sociedades se atribuem. Entre os partidários da sustentabilidade forte e da sustentabilidade frágil, a divisão conceitual ocorre no nível de confiança das virtudes do processo técnico e do seu progresso. As avaliações do conceito de sustentabilidade usam diferentes estratégias para a sua compreensão e esclarecimento. As estratégias de definição conceitual, que é uma que nós utilizamos mais frequentemente na pós-graduação, as de discursividade, que incluem tanto a pesquisa científica como a ação política,
de grupos de ativistas, e por tipologia de sustentabilidade, que é aquela que é mais classificatória e que tem mais utilidade, seja para as políticas públicas, seja também uma utilidade em relação às inúmeras possibilidades de pesquisa, não é? Então, as estratégias de definição conceitual, a de discursividade e por tipologia de sustentabilidade, remetem tanto às inúmeras definições conceituais como aos usos políticos do conceito. Porque tanto as noções que nós estamos trabalhando de sustentabilidade, como as noções de desenvolvimento sustentável, aqui pensando alto, têm diferentes usos e às vezes são adaptáveis aos programas e aos objetivos da ação de determinados grupos de interesse. Mas é impossível evitar esse uso. E esse uso é até recomendável, porque pelo menos é uma ponte de orientação e de interlocução com o pensamento científico e com o debate da sociedade. Ou seja, a sustentabilidade é vista como um discurso impregnado ou impregnando a política ecológica contemporânea e apresenta-se como componente dos conceitos de ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável, modernização ecológica, entre outros. Enquanto a estratégia que busca uma definição do conceito manteria o objetivo de definir conceitualmente o que o desenvolvimento sustentável é, diz Brunel, buscando enquadrá-lo em alguma definição específica, a estratégia discursiva buscaria apenas descrever a forma pela qual o conceito é utilizado por agências, governos, atores sociais dos mais diferentes tipos. A gente vê vários projetos de dissertação e várias teses que se concentram apenas na discursividade. No momento em que eles tomam como caso a política de desenvolvimento sustentável do Amazonas, do Pará, ou as ações de desenvolvimento sustentável do governo federal ou de outro país, elas estão usando essa estratégia discursiva. Outra estratégia é a abordagem tipológica da sustentabilidade. Ao contrário das duas primeiras enunciadas, ela explicita os componentes expressos em todos os conceitos de sustentabilidade e se estrutura em torno de questões e de princípio organizador da sustentabilidade. Por exemplo, o que deve ser sustentado. Esta é tomada como uma questão, como princípio organizador central. Por quê? Porque o que deve ser sustentado e como deve ser sustentado são outras variáveis que decorrem da primeira, que é tomada como central, que é o que deve ser sustentado. Entre as vantagens dessa abordagem tipológica está a reunião de todas as concepções de sustentabilidade em 3 tipos. Anotem, por favor. O primeiro, a sustentabilidade como sustentação do capital natural crítico, é uma variável que aí se amplia para várias abordagens. A segunda é a sustentabilidade como sustentação de natureza irreversível. E a terceira é a sustentabilidade como sustentação de valor natural. O primeiro tipo de sustentabilidade como capital crítico faz uso da caracterização marxista, e eu diria não só, pode ser utilizada sistêmica também, a exemplo do que o Shigeaki está fazendo com a reserva, né, lá em Roraima. Faz uso da caracterização marxista para definir esta dimensão como toda matéria-prima, instrumento de trabalho, meios de subsistência de todos os tipos que são empregados para produzir novas matérias-primas, novos instrumentos de trabalho, novos meios de subsistência de todos os tipos. É isto que deve ser sustentado em sua forma material, técnica e econômica, e em suas propriedades naturais que não são produzidas pelo homem.
A dimensão crítica desta tipologia refere-se ao que seja pré-condicional para a produção e a reprodução humana. Então, capital natural crítico diz respeito a materiais, processos e serviços ambientais que são essenciais à sobrevivência e bem-estar humanos e que não podem ser produzidas pelos seres humanos, o que não impede que eles não possam vir a sofrer o impacto de práticas humanas ou ser objeto de controle social. O segundo tipo de sustentabilidade é a sustentabilidade como natureza irreversível. Reporta-se esta ao que deve ser sustentado, os processos ou propriedades do meio ambiente natural que são considerados irreversíveis. São irreversíveis, no entanto, não são necessariamente vitais para a sobrevivência e bem-estar humano. Aspectos do ambiente que, uma vez destruídos e consumidos, não poderão mais ser recriados de nenhum modo. Natureza irreversível, segundo Dobson, 1998, diz respeito a objetos naturais, substâncias que surgem naturalmente, natureza orgânica e inorgânica, seja individual e coletiva. A ideia que anima esta tipologia é o que deveria ser sustentado. São aspectos e traços da natureza humana, cuja perda seria irreversível. O terceiro tipo, a sustentabilidade como valor natural, responde à questão: o que deve ser sustentado, com a ideia de valor natural, com ênfase na historicidade existente em aspectos do meio ambiente. Inclui dimensões da originalidade e da identidade de processos históricos que precisam ser conservados, como unidades de significação, como continuidade da matéria e como forma. Isso aqui deveria ser grifado, né? Porque só isto aqui já inclui um vasto campo de conhecimento, especialmente a partir dos fins dos anos 60, quando a história ambiental passou a ser uma prioridade da investigação científica. A natureza, em todos os seus eventos e processos, é marcada historicamente, ou seja, é individualizada pelas formas de relação com a cultura humana, constituindo-se ela mesma em uma particularidade histórica, um fenômeno específico a ser valorizado em si próprio. A diversidade de abordagens teóricas da sustentabilidade, assim como os diferentes sentidos e modos de interpretação, remetem às escolhas e, portanto, à esfera de valores que a constituem, como núcleo de decisões políticas indispensáveis ao debate. Isto é o que permite a Lense e outros autores relacionar sustentabilidade aos quadros compreensivos da justiça social e da democracia. E aqui cabe, de novo, sublinhar que todas as vezes que nós estamos remetendo às aplicações, nós estamos diante dos princípios de justiça social e da democracia. Estes conceitos, que historicamente indicam processos de constituição de direitos sociais e aquisições crescentes de expectativas de bem-estar e de liberdade da humanidade em diferentes ambientes culturais de realização, assumem, em dimensão planetária, implicações com o desafio maior da sustentabilidade, que é a defesa da vida, com o cuidado e proteção com tudo que se refere ao ser vivo e com os demais seres que a condicionam a vida na Terra. Esta própria, um ser vivo. A Terra, ela própria, um ser vivo, como bioma, como ecossistema e sociedade. Ao mesmo tempo em que se adverte que as teorias da justiça, que têm como núcleo de preocupação as necessidades humanas básicas, necessidade de alimentação,
vestimenta, higiene, cuidado à saúde, autoconfiança, identidade cultural e outros, também contém o desafio de contextualizá-la em suas percepções e determinações culturais. No quadro do pensamento acerca da justiça social e da democracia, o pensamento científico e político das sociedades contemporâneas e sua face insustentável de sociedade de risco inscrevem a sustentabilidade no quadro de todas as aquisições dos direitos humanos, os considerados universais e aquisições específicas de grupos minoritários, como liberdade, justiça, democracia. A sustentabilidade não possui um significado comum a todos. No entanto, sua dimensão normativa, a polissemia que evoca da diversidade de interesses, resulta em aproximação imediata com processos e políticas educativas. Sobre esses processos e essas políticas educativas, o debate é muito oportuno, porque agora a pandemia nos colocou numa situação de que todos os sistemas educacionais do mundo foram paralisados ou tiveram um comprometimento muito drástico com a interrupção de atividades pedagógicas, onde já se discute a continuidade pedagógica, onde já se discute quem é que vai analisar o impacto da pandemia sobre as práticas pedagógicas do mundo inteiro, quem é que vai analisar e quem é que vai arbitrar as escolhas das grandes alterações produzidas pelo trabalho pedagógico dos professores e pelo trabalho físico mesmo, o trabalho contabilizado em termos de reprodução e de produção do conhecimento. Todas essas questões nós vamos fazer no nosso próximo encontro, na próxima live. O que é interessante seria a gente resumir alguns aspectos que eu falei, como as teorias tradicionais de sustentabilidade, que são importantíssimas, tanto a teoria tradicional como a teoria crítica. É importante de vocês pontuarem e, de certa forma, tecerem alguma consideração, alguma análise sobre isso, né? O modo como a sociedade sustentável passa a ser uma resposta diante da sociedade de risco, que é muito interessante. O modo pela qual aparece a oposição entre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, né? Uma oposição que também se articula em termos conceituais e em termos do próprio debate social, né? O que é a sustentabilidade forte, que prioriza o meio ambiente? O que é a sustentabilidade frágil, que prioriza a humanidade? Quais as implicações e os campos disciplinares que essas concepções envolvem, não é? E depois, uma estratégia de definição conceitual que tanto os autores que eu utilizei realizaram, como nós próprios podemos realizar em nossos projetos de pesquisa ou para adensar a abordagem teórica que nós já utilizamos, não é? Nesse sentido, tanto a estratégia de definição conceitual quanto a estratégia discursiva e também a estratégia tipológica, não é? Que vai se centrar sobre o que deve ser sustentado, por que deve ser sustentado e como deve ser sustentado, são importantes, não é? E você pode argumentar de cada abordagem dessa, qual é a mais estratégica, qual é a mais próxima do seu projeto de pesquisa, do seu interesse de pesquisa, ou mesmo da sua definição conceptual que você está utilizando. E na aula que vem nós vamos adensar com exemplo concreto da educação esta relação entre sustentabilidade e democracia, esta relação entre sustentabilidade e direitos humanos e, finalmente, esse detalhamento dos direitos humanos no que concerne especialmente a educação. Então, nós ficamos por aqui.
Eu acho que essa conversa de hoje foi melhor objetivada. Cada vez mais nós vamos tecer considerações sobre aquilo que foi perguntado. E eu não esqueci, não. Eu estou devendo uma resposta cleviana sobre o negacionismo. Eu estou devendo a relação que a Suzy está cobrando de sustentabilidade e cidadania, como é que elas podem ser interligadas. E é nesse momento que nós vamos passar para a aplicação da educação que nós vamos compreender melhor os nexos, ou seja, quando eu falo em nexo, eu falo em relações de causa e efeito, as conexões, e quando eu falo em conexões, eu estou falando de sentido e de significado, e as contradições, né, em todos os níveis que se apresentam com uma temática tão especial e tão necessária como essa que nós estamos vivendo. E só para lembrar de novo, esta tese é exemplar, viu, Suzy, para quem está estudando a medicina tradicional e para quem está estudando o impacto dessa medicina tradicional em ambientes, em contextos e em populações. Assim como aquela passagem da Caligrafia de Deus, do Márcio Souza, que eu li no início da nossa live. Muito obrigado, queridos alunos, queridos amigos, e até a próxima.